Olá, bom demais ter você por aqui. Beber é um ato social e cotidiano no Brasil, mas pelos dados da Organização Mundial de Saúde, é um hábito também preocupante. Nosso país lidera o ranking de consumo de álcool. Em média, cada brasileiro ingere quase 9 litros por ano. Tão grave quanto a quantidade são as consequências de um hábito que pode se transformar em vício, uma dependência química que começa geralmente na adolescência. No programa de hoje, vamos discutir melhor o assunto. Estamos recebendo Luciana Diniz, professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da UFMG, e Tatiana Mourão Lourenço, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexandre Fleming fez uma descoberta, iria salvar o mundo. Bom, quero começar agradecendo, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Muito obrigado, sejam bem-vindas. A gente usa normalmente o termo alcoólatra, para se referir às pessoas que consomem álcool. Quero saber, então, por que esse termo é errado? E qual é o termo certo, Não é bem que seja errado, mas o termo alcoólatra, ele está muito carregado do preconceito. Na verdade, esse preconceito surgiu, por exemplo, na época da cana-de-açúcar, aqui no Brasil, em que davam cachaça para os escravos e eles trabalhavam, era uma forma barata de caloria. Aí veio o termo cachaceiro, que até se fala muito no interior. E desse termo também veio Inglaterra e tudo, cunhou-se esse alcoólatra, tanto tem alcoólatras anônimos e tudo. Hoje nós pensamos no alcoolismo como uma doença médica crônica. Então, até para que a gente quebre esse paradigma do preconceito, propõe-se chamar ou de alcoolista, alcoólico, e muitas vezes hoje nós preferimos, com os alunos, até a gente fala transtorno correlacionado ao uso do álcool. Como eu disse no início do programa, o Brasil lidera o ranking de consumo de álcool. Quero saber, então, como que a gente pode explicar esses números de um consumo tão exagerado e acaba disseminando várias famílias, Quero saber, então, por que isso acontece de forma específica no Brasil. Existe um tipo de abordagem muito interessante sobre o uso do álcool, que é a abordagem cultural. Embora, por ser uma doença, tem fatores genéticos, de hereditariedade, a questão cultural é interessante pensar. Nós temos uma cultura portuguesa herdada da colonização brasileira, em que em Portugal, naquela época, o que se bebia era pequena quantidade de álcool, às vezes 2 vezes por dia, no almoço, no jantar, era aquela dose pequenina do vinho do Porto. Esse padrão cultural veio para o Brasil durante a colônia, então bebia-se pequena quantidade do destilado nosso, que era a cachaça. E um outro padrão, que é o padrão anglo-saxão de beber, que é beber uma grande quantidade, mas nem sempre, nem com tão grande frequência. Infelizmente, houve uma mistura agora do padrão português, que é nosso antigo, desde a colonização, com o anglo-saxão. E atualmente o que a gente vê em vários centros brasileiros é beber português mais anglo-saxão. Acaba que é beber com frequência e em grande quantidade. Não ficou uma combinação boa, não. Na verdade, eu acho que o álcool, ele acompanha o homem desde a história da humanidade, Então, o álcool está muito relacionado às celebrações. O álcool, ele acompanha o indivíduo desde o nascimento até a morte, É comum, quando a gente fala do ponto de vista cultural, no interior de Minas mesmo, que façam o velório e que as pessoas permaneçam acordadas e façam uso de cachaça enquanto estão velando aquele indivíduo. Então, quer dizer, essa força social do uso do álcool talvez favoreça o uso dele em prol das outras drogas, quer dizer, vão ter um olhar mais generoso com o álcool e menos agressivo do que eu tenho olhar com as outras drogas. Mas, na verdade, tanto o álcool quanto as outras drogas, não há uma separação. O termo droga ilícita e droga lícita, o álcool deve ser visto como uma droga como qualquer outra. O malefício que ele causa, seja ao indivíduo, seja a quem está ao entorno desse indivíduo, a sociedade, ele é tão grande quanto as outras drogas. Você não concorda? Concordo, tanto que
uma das ações, né, que a gente tem que colocar é que a droga, seja álcool, seja cocaína, crack ou outras formas, são drogas que vão agir no sistema nervoso central e vão agir no sistema de recompensa cerebral. Então vão agir, por exemplo, álcool, além de GABA, vários outros neurotransmissores, que senão eu entro quase que vira uma aula, né, de psicofarmacologia, o que não é o sentido, mas ele vai agir naquele sistema de recompensa. E é muito interessante porque tem modelos animais de alcoolismo. Eles conseguiram, por exemplo, desenvolver uma cepa de um ratinho alcoólico. E foi até num congresso americano que eles colocaram os ratinhos, que tem o padrão mesmo da pessoa também que bebe muito. Eles estavam assim, nas fotos, já gordinhos, barrigudinhos, né, o que a gente fala, barriguinha da cerveja, e eles desenvolveram aquele padrão genético, bebiam, criaram a dependência e passavam a noite inteira bebendo. E de dia dormiam. Quer dizer, o próprio modelo animal mostra que não é só algo de confraternização, é algo cultural, eu concordo. Isso é muito interessante, né, no interior de Minas, que ainda tem esse hábito do velório, e sempre ligado, né, ao casamento. Até Jesus Cristo fez um milagre com o vinho, mas ele não, é uma substância química que age no sistema nervoso central e vai causar dependência se for usada a longo prazo em grandes quantidades e outros problemas. E por todos esses males que vocês disseram, seria então o caminho proibir a venda de álcool ou é exagero pensar isso? Teve um exemplo na história que foi nos Estados Unidos, né, no período da lei seca, que eles proibiram o álcool. Olhando a história, qual que foi o resultado? Primeiro, quem já usava álcool continuou usando o álcool do mesmo jeito, os adultos. Então, aumentou muito a criminalidade, começou a ter tráfico de álcool, igual hoje em dia tem tráfico de outras drogas. Ao mesmo tempo, as crianças que nasceram durante a lei seca desenvolveram, quando adultos, menos casos de cirrose hepática. Então, é aquilo que a sociedade tem que pesar. Eu pessoalmente sou contra, assim, proibir a venda do álcool, porque eu acho que a consequência para a sociedade vai ser muito maior em termos de criminalidade, já pensou, traficante de álcool e tudo isso. Mas existem leis que deviam ser aplicadas de uma forma mais severa, com mais contundência aqui no Brasil. Por exemplo, proibir álcool, hoje já é proibido até 18 anos. Nos Estados Unidos, o álcool é até 21 anos. Eu me lembro uma vez que eu fiquei um pouco assustada. Tinha um rapaz jovem numa cidade dos Estados Unidos e, de repente, 2 homens fortes, à paisana, chegaram e algemaram. Eu acho que, como brasileira, assim, eu falei assim, mas o que é isso? Aí ele falou, não, ele comprou cerveja ali, ele estava andando, saiu de uma loja de cerveja, estava com a caixinha de cerveja na sacola, e ele tinha menos de 21 anos. Então, quer dizer, a lei pode ser aplicada, sim. Por exemplo, nós temos, né, não pode beber dirigindo, então não haver uma proibição do álcool, mas um controle maior. O que você acha disso? Eu acho que não só o controle maior, né? Eu acho que são medidas mais sérias e que as pessoas se conscientizem, mas também que haja do outro lado a educação. Né? O que se passa hoje na mídia é a ligação do álcool, né? Por exemplo, eu vou falar da propaganda, publicidade da cerveja. Né? Então, um indivíduo que tem sucesso é um indivíduo que bebe determinado tipo de cerveja, é um indivíduo que vai ter sucesso, ter dinheiro, é viril, né? Ele conquista várias mulheres, mas não se passa a ideia do malefício, quer dizer, somente do benefício, como se beber de forma descontrolada não causasse nenhum dano. Né? Então, eu acho que deve haver educação e alertar o indivíduo para o problema. Né? Eu acho que num país sério, é como já está no avanço do que foi feito com o tabagismo. Eu acho que
uma reflexão mais aprofundada. Eu acho que falta no nosso país educação e reflexões mais aprofundadas. As pessoas falam dos problemas de forma muito superficial. Vamos proibir ou vamos legalizar? Vamos proibir ou vamos legalizar de acordo com a nossa sociedade. Quer dizer, a nossa sociedade está preparada para a legalização de uma outra droga? Agora, de fato, essas propagandas, elas influenciam mesmo o consumo de álcool e principalmente a um quadro de dependência química? Que influenciam, é bem interessante. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu ainda era recém-formada e participando da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, a gente começou a discutir como fazer para que o cigarro, o tabaco, né, fosse menos usado. Tinham muitas propagandas assim fantásticas, que qualquer um de nós ia querer ser aquela pessoa que voava no ultraleve. Era muito bacana, assim, ser tabagista. E eu me lembro até hoje de uma pessoa lá que falou assim, olha, eu acho que nós temos que mostrar, através da mídia, que fumar é feio. Na época até era uma palavra que hoje nem usa o pessoal jovem, vamos mostrar que fumar é brega. Foi essa a proposta da Associação Brasileira de Álcool. E aí eles começaram mesmo a desconstruir o tabagismo e, ao mesmo tempo, colocar aquelas imagens, né, no maço de cigarro que são terríveis. Eu fico pensando, a indústria do álcool, hoje eu estava indo para a faculdade para dar aula de manhã, às 7 horas, estava vendo uma indústria de álcool, né, que eu não vou citar o nome por causa, né, até questões éticas, teve um lucro enorme. Isso é dado de hoje, do rádio, mostrando, ó, tal indústria teve um lucro. Eu falei assim, puxa vida, a maioria das nossas indústrias está indo de mal a pior, mas a indústria de um produto alcoólico teve um lucro estratosférico e ainda queixando. Não sei, o lucro líquido foi assim, a ordem de bilhões. Eu pensei, puxa vida, né? Mas também as embalagens, né, desse produto alcoólico, eu queria ver se colocasse lá, por exemplo, uma pessoa com cirrose hepática, aquela pessoa com aquele olho amarelo, assim, da icterícia, por exemplo, ia assustar, porque parece até um zumbi, um paciente, às vezes, terminal. Um paciente com uma hemorragia digestiva. Um câncer do fígado, mostrar aquele paciente. Então, fizeram isso com o cigarro. Até foi bem... E conseguiram. Hoje em dia, a gente vê que lá na faculdade a gente tem alunos que fumam, mas eles fumam escondido, eles têm vergonha. Então, quer dizer, desconstruiu aquela imagem glamurosa. O álcool ainda não. Eu estava outro dia chegando na porta da faculdade e eu vi uma moça bonita, mas bonita mesmo, que eu acho que a gente tem que falar assim, né? E escrita atrás assim, caminhada etílica. Eu pensei comigo assim, puxa vida, lógico que eu não fiz, que seria grosseira. Eu falei assim, se contasse para ela, olha, se você continuar assim, essa beleza vai toda embora, aos 40 você vai estar gordona, barriguda e cheia de complicações. É lógico que eu pensei sozinho, né? Eu só vou, né? Mas fiquei caladinha. Quer dizer, ela estava às 7 horas da manhã de uma forma glamurosa e bonita a moça, né? E eu imaginava, nossa, se continuasse aos 40 vai estar assim. Ou seja, se colocasse isso nas embalagens, eu duvido que ela ia colocar caminhada etílica. E aqui da UFMG esse caso, né? Ainda sobre a mídia, né, a gente vê muito casos de alcoolismo nas novelas, né, sendo representados nas novelas. Quero saber, então, qual que é a contribuição que elas dão, mas também a gente vê personagens muito caricatos, às vezes, né? De que forma que isso também atrapalha? O que vocês pensam? Eu acredito que abordar o alcoolismo é complexo, é difícil, né? Porque na hora que a bebida está ligada à celebração ou a essa ideia de status, é muito interessante. Mas o outro lado é um lado difícil de ser abordado, de ser enxergado, de fazer a leitura, de aceitar, né? Muitas das vezes o que a gente vê são indivíduos sozinhos. E a gente sabe que quando a gente vai tratar o alcoolismo, ele é uma doença, como a professora falou, né? Uma doença que deve ser encarada,
uma doença crônica e não uma falta de... O indivíduo não tem vergonha na cara, né? Que é essa ideia que é vinculada ao alcoolismo. Inclusive, teve um trabalho recente mostrando que nos prontos atendimentos do Brasil inteiro, né, o indivíduo que chega com sinais de embriaguez, ele às vezes recebe menos cuidado médico do que o indivíduo que não chega com sinal de embriaguez. Então, quer dizer, dentro do próprio meio médico, da área da saúde, existe o preconceito, existe o estigma. Então, eu acho que é interessante que a gente comece a mudar essa visão. Né? A gente sabe, a professora pode falar até com mais propriedade do que eu, que 40% a 60% das pessoas que fazem uso de álcool de forma excessiva, de forma abusiva, têm comorbidades psiquiátricas. Sim. E que às vezes não são identificadas. Então, às vezes, a doença alcoolismo não é porque a pessoa não tem dignidade ou perdeu a dignidade. É o que a gente reforça nos consultórios. Olha, você não deixa de ser digno porque você usa o álcool. Você deve pensar na sua doença como você tivesse pressão alta e diabetes. Pressão alta e diabetes também não tem cura, tem recaída. É muito comum o diabético transgredir dieta. Não é? É um dos indivíduos, né? É um dos pacientes mais trabalhosos, né? Que o trabalho árduo na clínica é o diabético, porque ele transgride, ele come o doce. A ideia é essa, né? De que o usuário é um mau caráter, que não tem vontade de parar de beber. Ontem eu estava dando uma aula para os alunos do terceiro ano sobre alcoolismo, exatamente, e tentando colocar, né, para os estudantes o conceito de doença crônica, médica, e pegando mesmo esse paradigma, né, diabetes, hipertensão. Aí eu perguntei assim, qual de vocês já viu um paciente, uma pessoa em coma alcoólico? Eles ficaram assim, muito sem graça, e levantaram a mãozinha assim, com vergonha. Aí eu falei assim, gente, qual de vocês já viu um paciente hipertenso? Aí todos. Qual que vocês já viu um diabetes? Todos, assim. Quer dizer, é possível que eles tenham até casos na família, seja de um tio, seja de um... É tão frequente o alcoolismo que certamente eles têm alguém próximo, ou amigo e tudo. Mas eles tinham vergonha de falar que tinham, né, presenciado alguma situação grave e forte pela vergonha. Quer dizer, se os próprios estudantes já têm essa mentalidade que tem vergonha de dizer aquilo, imagina, eles depois vão ser médicos e médico também tem muito problema de alcoolismo e de abuso de álcool. Então vai ser sempre assim, aquilo que não é visto de uma forma tranquila e clara. Eu achei muito interessante isso, porque os pacientes têm vergonha de ter alcoolismo e os familiares têm vergonha de ter uma pessoa, né, um pai ou uma mãe também com a doença. Porque vem aquela ideia, né, da novela ou da pessoa da sarjeta. E, na verdade, mais do que tudo é pensar que é uma pessoa que está sofrendo e muito. Não é falta de caráter. Então, no resumo, falta informação. Falta informação e, às vezes, a gente está falando aqui de doenças, né? Existem algumas síndromes associadas ao alcoolismo que são devastadoras. A gente que trabalha, eu trabalhei 10 anos em enfermarias de clínica médica. A gente sempre pensa em alcoolismo, a maioria das pessoas liga álcool ao fígado ou pâncreas, mas, na verdade, o álcool é uma doença sistêmica. E o acometimento do sistema nervoso central, ele é, às vezes, de forma agressiva, avançada. Então, eu tenho duas condições, assim, que eu estou me lembrando aqui, que depois a professora pode até complementar, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Quer dizer, quando você faz a ingestão do álcool, de forma, às vezes, crônica e em grande quantidade, você tem uma desnutrição, porque o álcool é uma caloria vazia. E você também ingere menos vitamina. E uma vitamina muito importante é a tiamina. E, às vezes, quando o indivíduo tem uma complicação aguda pelo álcool, ou seja, uma intoxicação etílica ou a síndrome de abstinência, nós temos que lembrar no cuidado médio de repor essa vitamina em uma forma adequada e em uma quantidade adequada. Quando isso não acontece, eu posso ter uma lesão estrutural significativa, relevante no sistema nervoso central. O indivíduo vai ter alterações do equilíbrio, da marcha,
e vai ter alterações cognitivas de memórias tanto para frente quanto para trás. Então, a gente costuma falar que é um homem sem memória. Ele conversa comigo aqui, ele sabe que ele está aqui, eu saio daqui, em 5 minutos ele já não tem uma história, quer dizer, ele não tem uma história de vida passada e ele não constrói uma história de vida. Quer dizer, às vezes isso acontece com indivíduos de 25 anos, de 24 anos. Então, era um grande problema quando a gente estava na enfermaria de clínica médica. E, às vezes, você tem a demência alcoólica. E essa demência alcoólica, ela pode acontecer pelo uso crônico do álcool em indivíduos com 20, porque hoje a gente sabe que o indivíduo começa a beber o álcool numa idade muito, muito precoce. Então, ele pode acumular lesões estruturais, dependente da forma que ele bebe, de como ele inflama o sistema nervoso, de como é a genética dele. Com 35, 40 anos, ele é um indivíduo que tem como se fosse uma demência, uma doença de Alzheimer. Então, são indivíduos que, às vezes, é complicado, são indivíduos jovens, e aí a família já não quer acompanhar, a família já está esgotada, são indivíduos sozinhos, e você não consegue colocar esse indivíduo em uma instituição, porque, na maioria das vezes, um indivíduo, para ser asilado, colocado em uma instituição, ele tem que ter uma certa faixa etária, a partir de 60 a 65 anos. Então, ficam indivíduos de 23, 24, 25, 35, 40 anos, completamente inativos para a sociedade, não tem mais o acompanhamento familiar num hospital de clínica médica sem a gente saber o que fazer com esse indivíduo. Não é isso? Até porque, desculpa, embora haja proibição dos 18 anos, né? Eles começam a beber aos 12, aos 13. Interior até antes. Vocês disseram que falta informação, então no segundo bloco a gente pode falar um pouco sobre os males, né? Tanto no organismo quanto principalmente na mente, e saber também como que a gente vai identificar quando o problema acaba passando de um hábito social para realmente algo mais grave, a dependência. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já. O programa de hoje está de volta falando sobre alcoolismo, recebendo as professoras da Faculdade de Medicina da UFMG, a Luciana Diniz e a Tatiana Mourão. Vamos falar um pouco sobre como que a família pode ajudar esse indivíduo, né, que sofre dependência do álcool, de que forma que ela pode identificar quando um hábito social, uma festa com os amigos, passa a ser algo mais grave e aí acaba indo mesmo para a questão da dependência. Hoje até a gente está colocando muito, quando eu falo transtornos relacionados ao álcool, a gente pega desde aquela primeira experimentação, às vezes aos 14 anos, que o adolescente, né, vai beber, pode passar mal, até aquele caso do velhinho ou da velhinha já com um quadro de demência. E aí tem todas as gradações. Agora, o que mais caracteriza? Primeiro, é o paciente, que ainda nem sabe que é paciente, né? A pessoa que está usando excessivamente,
primeiro ele nega. Se a gente pensar que o álcool é uma droga e uma droga que causa prazer, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai estreitando o repertório, tanto o repertório de atividades. Então, por exemplo, assim, eu vou num concerto, pode ter até o bilhetinho de graça. Não, eu prefiro ir para a comida do boteco. Então, ela vai estreitando. Vou para cinema? Não, eu prefiro ir hoje para comer aquela picanha, por exemplo. Então, ele vai estreitando o repertório progressivamente. E cada vez ele vai procurar amigos que bebem muito. Isso é tão complicado, porque de repente fala assim, não, mas eu bebo igual aos meus amigos. Mas, na verdade, ele também vai estreitando o repertório de amizades. E eu vejo muito isso, até como mãe, como professora, como que as turmas, né, com 17, 18 anos, começam a se distanciar. Aí fica a turma dos que bebem muito e que vão procurar atividades prazerosas relacionadas com o álcool e aqueles que bebem menos e que vão procurar outro tipo de atividade. Então, são sinais precoces, porque mesmo nos Estados Unidos, eles muitas vezes diagnosticam alcoolismo aos 40, o que não está certo. Eles colocam, olha, seria tão bom se a gente começasse aos 20, 25, diagnosticar o alcoolismo, porque senão a gente vai ver como uma doença mesmo. Já pensou se todo hipertenso a gente começar a diagnosticar depois de 20 anos de doença? Muita coisa ruim já aconteceu na história. Então, a primeira coisa é conversar. Eu estou falando para gente nova, de 18, 20 anos. Os pais têm que conversar com muita clareza, né? E se estão começando a ver um uso abusivo nos filhos, conversar. Agora, o problema é nós como professoras. O que a gente faz quando a gente vê que os nossos alunos estão usando muito álcool? É uma pergunta difícil, que a gente não tem muito programa na própria faculdade da gente, na medicina, e acredito que também aqui na UFMG a gente devia ter algum tipo de programa para prevenir o desenvolvimento da doença. Tem tanta coisa para prevenir diabetes, hipertensão, prevenir obesidade, prevenir isso, uso de sal. O que nós aqui na UFMG estamos fazendo para prevenir uma doença muito grave, de consequências muito sérias para os nossos alunos e também funcionários? A gente fica assim, vamos fingir que isso não existe. A universidade, não só o UFMG, mas todas as outras do Brasil inteiro, são ambientes de risco para essa questão do alcoolismo? O que vocês pensam? Eu acho que o profissional da área da saúde, ele ainda não está preparado para lidar com o problema. Quando a gente fala, né, da leitura, a identificação do problema mais precoce, ela seria muito interessante, porque ela iria tratar a prevenção e evitar os casos mais graves. Hoje a gente sabe que 60% a 70% de laudos cadavéricos no Brasil de mortes violentas, mortes que envolvem acidente de trânsito, arma de fogo, arma branca, o álcool está envolvido. Porque o alcoolismo não é um fim em si mesmo, né? Também gera outras doenças e aquilo que você acabou de dizer, né? Gera acidentes também, ou seja, mortes decorrentes do álcool e não necessariamente pela pessoa ingerir o álcool em si no organismo, não é isso? Isso. A gente tem instrumentos que a gente pode usar por rastreamento, não para fazer o diagnóstico do problema, quer dizer, do indivíduo que abusa do álcool ou o indivíduo que tem dependência. Né? Porque aí eu vou precisar de uma anamnese, de construir uma história, isso daí é mais detalhado e é feito no consultório. Mas eu posso incluir 4 perguntas, né? 4 perguntas simples, né? No meu dia a dia, inclusive com meus alunos, com meus pacientes, em que eu aumento, né, a identificação daquele indivíduo que bebe em risco. Então, eu acho que o que falta é preparar para o problema, é enxergá-lo, ele existe, ele está aí, né? E enxergá-lo da forma que deve ser vista. O que acontece quando a gente falou lá atrás, né, da publicidade, né, essa coisa um pouco virtual, né, que o álcool oferece, do benefício, o malefício fica escondido. Né? E além do malefício vem o estigma. Então eu acho que nós temos que caminhar no sentido de abrir a mente para falar. Eu acho, e outro problema que eu acho sério,
também, né, Tatiana, é que o álcool ele abre porta para o uso de outras drogas. Né? Então, eu acho que e outra coisa grave, o álcool, às vezes, como ele é uma droga mais inibitória, ele inibe o sistema nervoso central, às vezes, para o indivíduo ter prazer com outra droga, ele vai ter que usar, se ele está usando álcool, uma quantidade maior da outra droga. Não é isso? Mas no ambiente universitário, então, isso pode acabar complicando ainda mais, né? Por causa das festas que existem. O que vocês pensam? Eu não chegaria a dizer assim que o ambiente, talvez porque eu gosto demais do ambiente universitário, assim, dizer que o ambiente universitário assim, propicia. Eu diria assim, nós hoje, sem dúvida, vamos pensar na nossa casa, porque é difícil assim, falar de várias universidades, várias faculdades, né? A UFMG mudou muito e tem mudado muito nos últimos 10 anos. E sempre que há um processo de transformação, os conflitos ficam maiores. Então, é um tempo até de digerir. É importante essa mudança, historicamente, as instituições precisam mudar. Mas, muitas vezes, esse mal-estar aparece de uma forma muito vaga. Eu vejo muito isso lá na medicina. Há um mal-estar que a gente não sabe o que entre os alunos, a gente faz a tutoria, faz alguma coisa aqui, algo ali, mas talvez tivesse que ter, assim, primeiro um trabalho de rastrear os problemas que a gente tem, ver que tipo de problema, e aí aquilo que a gente fala de planejamento, o que nós queremos fazer com esses problemas que a gente está tendo aqui na faculdade em relação ao uso de álcool. Agora, vamos voltar agora para o macro, né, que é o Brasil. Se a gente for pensar no alcoolismo, a quantidade que nós temos aqui, eu quero reforçar isso da professora Luciana, de problemas de violência, gravidez em adolescente. Então, assim, acaba que junto com o uso da substância, há uma perda para o país muito grande, um prejuízo em termos de vidas, um prejuízo econômico, um prejuízo em termos de cérebros para o país. Então, se a gente for contabilizar esse prejuízo, é muito grande, né? O lucro do uso do álcool, né, que as companhias, né, que a indústria ganha, isso tem que ser dividido com o governo, né? Na hora que ele vai, né, pagar um tratamento, né? Por exemplo, um indivíduo que tem uma doença hepática crônica, ele fica caro para o governo, né? Porque ele começa com uma hepatite, a hepatite alcoólica, a hepatite vai se repetindo, né? Aquilo ali vai gerando uma fibrose no fígado, aquilo, com o passar do tempo, ele tem a cirrose instalada, a cirrose hepática. Quando a cirrose hepática está instalada e ela está na forma descompensada, o indivíduo, então, vai ter as complicações da cirrose. Ele pode vomitar sangue, ele pode desenvolver uma encefalopatia hepática, ele pode fechar o rim, né? Então, são várias complicações até desenvolver um câncer do fígado ou ir por transplante hepático, que é uma forma de tratamento cara. Se a gente for observar, né, se a gente, como a Tatiana falou lá no princípio, se a gente fizesse uma leitura mais precoce, identificasse o risco, hoje na Faculdade de Medicina a gente tem o NAPEM, né, que é um apoio psicopedagógico ao estudante de medicina. Então, quando nós identificamos algum problema com os nossos alunos, que isso chega até nós, né, que há uma forma de encaminhar, né, uma forma de rastrear aquele aluno, mas depende muito também do aluno aceitar, né, da pessoa aceitar, da família caminhar junto. Depois eu queria falar um pouco sobre o trabalho das clínicas e também de que forma que a gente pode, então, encaminhar, né, esses pacientes, esses familiares. Mas um dado que eu tenho aqui da Universidade Federal de São Paulo diz que a cada 10 tentativas de suicídio, 2 são relacionadas às pessoas que usam álcool. Quero saber, então, desses quadros depressivos que vêm a partir do uso do álcool, assim, de como que o álcool também acaba destruindo um pouco, digamos assim, a mente, né, desse indivíduo. O uso do álcool ele pode estar presente em vários problemas psiquiátricos.
igual você lembrou, as depressões, muitas vezes a pessoa começa a utilizar o álcool até para autotratamento. Pacientes com transtorno bipolar também podem beber muito, pacientes com transtornos de personalidade, é o que a gente chama comorbidade. Mas nós já estamos pegando aí pessoas com seus 30, 40, mais velhos, né? Eles têm um problema psiquiátrico e junto com ele o uso do álcool. Então, realmente, tentativas e suicídios mesmo consumados, o número é muito alto. Agora, eu queria voltar para essa parte de custo e falar um pouquinho do uso do álcool no sistema nervoso central. Se a gente for pensar, a função psíquica que mais vai estar acometida é a cognição. Cognição, vamos chamar, entre aspas, não é bem correta, inteligência, memória, essas funções. Então, a gente vai pensar desde o recém-nascido, a criança com 3, 4 anos, isso devia ser feita uma prevenção maciça, que é a síndrome alcoólico-fetal. A mãe que bebe durante a gravidez, a criança já vai sair com alterações no sistema nervoso. Então, vai chegar pequeno lá na pediatria e fala assim, não está falando, demorou a andar. Então, quer dizer, essa pessoa já vai ter o que a gente chama de um retardo mental. Quer dizer, podia ser uma pessoa super inteligente e que já vai ter uma vida toda comprometida. E vai custar para o nosso país. E aí vem, né, os quadros com 30, 46, 50 anos, que às vezes são pessoas muito inteligentes e começam já a ter uma diminuição da inteligência, de uma forma ainda não tão explícita, e mais tarde, né, ela pode ter a demência alcoólica, que a gente chama de síndrome de Korsakoff. Então, sempre lembrando, né, um prejuízo muito grande para a pessoa. E várias formas, por exemplo, cardíacas, arritmias cardíacas, morte súbita. Então, temos que pensar assim, que é uma substância que é muito mais séria do que a gente pensa quando a gente vê o rótulo. A senhora falou das gestantes aí, né? As mulheres também têm abusado um pouco, né, do álcool. Elas são mais vulneráveis ao álcool? O que vocês pensam? Ou o que os estudos falam? Tá? O metabolismo da mulher é diferente. Ela teoricamente, ela teria que beber bem menos. Você pode passar isso também, os seus dados aí da clínica. A mulher, o álcool, ele tem uma afinidade pela gordura. Então, a mulher, ela tem uma distribuição de gordura maior no corpo do que o homem. Então, a quantidade, o nível sérico de álcool na mulher, ele permanece tomando a mesma quantidade por um tempo maior. E a mulher tem uma deficiência de uma enzima, em menor quantidade, uma enzima que tem no estômago, que metaboliza o álcool, que também vai contribuir para que o nível no sangue do álcool fique, né, em maior quantidade, em maior tempo. E a vulnerabilidade é tão maior por um indivíduo só bebendo álcool acima de 40 gramas por dia. E isso é muito questionável. Na literatura hoje, existem autores que falam de 20 a 30 gramas de álcool. Então, quer dizer, um indivíduo do sexo masculino tomando 30 gramas de álcool todos os dias, ele tem uma chance de ter cirrose em 5 anos. Independente de ter ou não outro fator de risco, só bebendo. Então, se ele tiver uma genética favorável e um perfil inflamatório, ele pode ter a cirrose hepática. A mulher, tomando a mesma quantidade, ela vai ter cirrose em 2 anos e meio. Então, a mulher é bem mais susceptível aos efeitos do álcool. E se a gente, não falando só da doença orgânica, mas falando assim do contexto social, né, a importância do exemplo em casa. Porque a gente sabe que em 50% a herança do álcool é responsável por 50%. Quer dizer, se o pai bebe, há uma chance de 50% do filho beber, por causa da genética. Mas imagine, num contexto familiar, um filho, uma filha, vendo um pai ou uma mãe usando uma droga de forma normal, deliberada. Né? Então, quer dizer, ele já tem a predisposição genética. E o contexto que favorece uma família desestruturada. O pior é que, às vezes, eu tenho um problema seríssimo com as benditas churrasqueiras e os churrascos. Porque é uma atividade assim, com muito glamour,
E o pessoal começa cedo, né? Assim, 10 horas da manhã, 11 horas, em geral é feriado, sábado, domingo, e começa. E a coisa vai até o domingo à noite. Se você for pensar em quantidade de álcool, que é, assim, por exemplo, podia ter mesmo uso de álcool, põe a mesa direitinho, senta todo mundo. O italiano é muito assim, lá é uma garrafa de vinho para a família inteira, vai para o avô até o pequenininho. Acabou. Assim, é muito feio na Itália o beber muito. E aqui nós estamos falando, né, desse hábito, assim, né, as famílias, e aí vai o avô, a avó, o pai, o vizinho, todo mundo ali, né? A gente vê no supermercado lá mesmo, lá de perto da faculdade, chega fim de semana, promoção, né, de tudo para o churrasco. E ele já põe tudo no cantinho assim, a carne, o carvão, a cerveja. Que quantidade de álcool que é consumida por uma família, por exemplo, no churrasco, de 10 às 8 da noite, direto, né? É uma quantidade enorme. Agora, muita gente fala, existe um mito, né, de que o álcool atinge só famílias de baixa renda, de classe social mais baixa. Realmente é isso? De jeito nenhum. Os extremos são os dois, tanto o que tem um poder aquisitivo muito bom, quanto aquele que tem um poder aquisitivo muito ruim. Os extremos são de alta frequência do uso do álcool, né? O álcool é extremamente democrático. Ele pode mudar o tipo da bebida e o preço da bebida. Um vai comprar cachaça, que é mais baratinha, e outro vai comprar champanhe francês. Mas, em termos do organismo, ele vai ler tudo como uma molécula de álcool. Uhum. Quero saber, então, sobre o tratamento, né, desse alcoolista. De que forma, então, que a família pode ajudar em relação a levá-los, né, para clínicas de psiquiatria, o internamento, né, a internação, de fato é uma boa, não é? Vai depender de cada indivíduo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Nosso tempo está terminando. Mas eu acho que antes do tratamento, eu acho que é isso que a gente falou aqui. Se o indivíduo está começando a beber jovem, precocemente, na adolescência, eu sei que numa primeira libação alcoólica, aquele que já tem um pai que tem algum problema com o uso do álcool, alguma desordem relacionada ao uso do álcool, por que eu já não faço uma prevenção? Então, eu acho que o problema, às vezes, começa aí, né? Aí é igualzinho o problema clínico. Vamos falar do álcool porque já está na cirrose ou já está na demência, né? Mas eu poderia atuar antes de passar por toda essa tragicomédia, né? De o internamento, a internação compulsória, o filho que tenta agredir os pais, não é? Quando pensa nas clínicas, a gente está pensando no fim de linha. Vamos pensar no uso do álcool como uma estrada. É uma estrada que começa e o transtorno como se fosse um arco-íris, que a gente fala até num espectro, que começa lá aos 14, 15 anos, que não deveria ser após os 18, aí vai chegar aos 40, quer dizer, esses casos de... É bem interessante lembrar, Alcoólatras Anônimos ajuda muito, Al-Anon, que é para familiares, Alatim, que é para os filhos de alcoolistas. Mas nós estamos pegando aqueles casos que já estão quase que lá no fim da estrada, de um lado de grande infelicidade. Muitos casos já não vão precisar de estar indo para a internação. Às vezes, fizeram um trabalho muito interessante em Londres. Eu adoro essas pesquisas, né, do pessoal inglês. Eles chamaram um médico de família, que nós temos aqui, e falaram assim, olha, você vai pegar para todo mundo que abusa de álcool, você vai falar assim, você não vai beber, é um conselho médico, durante 1 ano você não pode beber. E volte de novo. Todo mundo achou que o resultado ia ser muito pequeno. E, para surpresa, eles viram que a palavra do médico de família para uma pessoa jovem entre 20 e 30 anos teve um efeito muito grande. Então, pegar esses rapazes e moças com 20 para 30 anos seria muito mais interessante, muito mais barato para o país em termos de prejuízo e começar uma campanha assim, com o médico de família mesmo, clínico. Olha, eu acho que você está bebendo muito. Muitas vezes ele não vai chegar àquele ponto final de precisar da internação e tudo. Pode ser que precise de internação, pode ser que precise de alcoólatras anônimos,
pode ser que precise de tudo. Mas aí ele já está, como diz, lá no fim da estrada, que o final é infelicidade. Seja clínica, seja social, seja psiquiátrica. Mas ele pode ser tratado nas várias etapas, ou mesmo um psiquiatra geral. Mas eu acho que a nível do médico clínico seria a melhor abordagem. Eu acho que é igual costurar uma coxinha de retalho, sabe? A interdisciplinariedade, que é tanto falada atualmente, ela tem que ter, já que o álcool é um problema que não é só clínico, médico, é social, é cultural, então vamos unir, dar as mãos. Então, quer dizer, tem que ter uma ligação da escola com o médico, do médico com o trabalho, né? E há formas de educar, de envolver as pessoas, de diminuir o estigma antes que chegue nesse problema igual daquele jovem, né, que tomou uma quantidade enorme de álcool num curto intervalo de tempo, que é o padrão que a gente chama binge drink, que eu nem sei se tem uma tradução para o português, né? Não, é exatamente essa turma que entra, né, nos concursos, né? Teve em Ouro Preto uma vez que um rapaz também morreu, não sei se foi além da bebida, né? Parece que aspirou outras drogas, né? Porque hoje é o padrão de consumo de álcool mais discutido, mais falado, que é esse binge drink, quer dizer, ele toma uma quantidade enorme de álcool num curto intervalo de tempo. E a gente sabe que o álcool é extremamente tóxico, né? Ele atrapalha o metabolismo de mitocôndria, ele pode levar a parada cardiorrespiratória. Então, o indivíduo corre o risco de ter uma parada cardiorrespiratória quando ele faz um uso abusivo num tempo tão curto. E é esse padrão do uso que está associado a acidentes graves, a mortes por violência, né? Inclusive quando ele abre porta para o uso de outras drogas. Para entender, então, a gente não consegue tratar o paciente se a gente não se atentar para os fatores que levam ao álcool. E quero saber, dentro disso também, se é importante que os familiares sejam envolvidos nesse tratamento. Você falou aí de uma instituição, né, que cuida dos familiares, enfim, até para poder disseminar aquilo que a gente disse, né, a falta de informação, que a gente trata no primeiro bloco. Porque não adianta, né, o paciente ser encaminhado para uma clínica se a família não é tratada. Não adianta. Uma das experiências que mais eu tive prazer, assim, de ser professora lá na faculdade foi um dia que veio o homem, a esposa e os 2 filhos, já com seus 17, 18 anos. Aí eu falei, que bom, assim, não é o usual, né, chegar uma família inteira, assim, para me ver lá no ambulatório. Aí eu falei assim, que bom ver todo mundo e tudo. Aí a esposa falou assim, olha, nós viemos aqui para te agradecer. Fiquei bastante sensibilizada. Disse, olha, nós viramos uma família. Meu marido, enquanto ele bebia, nós éramos uma família extremamente desestruturada. E é interessante que, nesse caso, foi a esposa que me procurou lá no ambulatório e falou assim, eu não aguento mais, nossa família está acabando. E aí eu chamei o marido, que era um alcoolismo já bem adiantado, extremamente grave, ele teve que fazer abstinência completa, e a esposa. E aí desapareceu, não tive mais notícias, aí uns 6 anos depois, quer dizer, mas na verdade, enquanto a gente estava só com esse homem, a gente conseguia muito pouco resultado. Na hora que a esposa chegou, confrontou, e a gente viu toda a realidade dos filhos, e aí, exatamente como qualquer outra doença, vamos pensar ali uma devastação de um terremoto. Está tudo devastado. A gente não pode esperar também que 1 mês, 2 meses, vai reconstruir tudo. Às vezes a gente nem está com a pessoa igual foi essa família, mas à medida que começa a abstinência, o pai começa a trabalhar, a esposa começa a respeitar o marido, porque a esposa não respeita o marido que está totalmente alcoolizado, que não vai trabalhar, que bate no filho e tudo. Os filhos vão se agregando ali e então é toda uma reconstrução mesmo de uma vida e de uma família devastada. Então é muito bacana também esse outro lado, assim, de ver a recuperação não só do alcoólico, mas de todo mundo que está ao redor.
Em alguma medida, a senhora já respondeu a minha última pergunta, mas eu gostaria que vocês pudessem, então, para terminar, falar um pouco sobre a cura do alcoolismo. O alcoolismo tem cura? Afinal de contas, muitas mães, pais, numa hora dessa, os filhos, enfim, estão assistindo a gente. Tem cura? Qual a esperança que eles podem ter em relação a isso? É a mesma pergunta que eu faço. A hipertensão, o diabetes tem cura? Não, não tem cura, tem controle. Todas as doenças, elas podem ter recidivas. A gente nunca deve criar uma expectativa que o indivíduo vai ficar curado, eternamente curado. Né? Como você falou, teve o terremoto. Às vezes ele é até importante, porque ele vai movimentar, ele vai trazer a reflexão. O sofrimento também ele faz crescer. Né? Então, está no sofrimento, está na dificuldade, vamos ver como é que a gente vai interagir, atuar, mas passar para aquela família uma noção de realidade. Olha, ele bebe, a primeira coisa é o indivíduo que bebe, dá o tempo para que ele enxergue que ele é um indivíduo que precisa de ajuda. Nem sempre o tempo do indivíduo é o tempo do médico ou o tempo da família. Isso também a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que resgatar o indivíduo com sua família, mas a gente não tem indivíduos iguais. Né? Não adianta massificar, cada um vai ser de uma maneira. E não criar altas expectativas. Deixar claro que é uma doença e a maioria das doenças não tem cura definitiva, mas tem controle. Tatiana, para terminar. Essa ideia da cura é uma ilusão. Eu fiz residência de clínica médica lá no hospital da faculdade. 2 anos eu estive lá só com pacientes praticamente internados. Eu tive uma paciente no relatório de alta que eu coloquei cura. Era uma menina com 16 para 17 anos com pneumonia. Então, essa ideia da cura, ela é uma ilusão. A maioria das doenças, e eu vou voltar lá para o começo, a gente vai concluir com o começo, para fechar o nosso raciocínio. A maioria das doenças médicas, elas não têm cura, entre aspas. Quando a gente fala cura, não tem mais nada. Vai embora, nunca mais você vai ter recaída, né? A hipertensão, por exemplo, o paciente vai viver bem a vida inteira, mas ele não é curado. Um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai ter insuficiência cardíaca o resto da vida. Então, vamos lembrar, o alcoolismo é uma doença crônica, mas ela pode ser controlada. Então, a pessoa tem uma vida normal, principalmente se ela não tem outro problema psiquiátrico. Você vê uma pessoa que parece, às vezes, um monstro, que bate na mulher, uma coisa horrorosa. Entra em abstinência, aos poucos ela vai se reconstruindo. E muitas vezes a despeito da gente. Isso é que é mais interessante. Então, a abstinência é aquele primeiro momento e aí ela vai, se não tem outro problema psiquiátrico, né? Que aí é bem mais complexo, que você tem tanto o problema do alcoolismo quanto o outro problema. Aí, então, somam um com o outro. Mas é sempre importante isso, ter humildade, de saber assim, olha, o meu paciente pode ter uma vida muito boa, a família dele também, mas ele vai ter que fazer um controle, às vezes não médico, às vezes pode ser no AA, num grupo religioso. A sociedade oferece várias portas, não necessariamente médicas, para as pessoas que têm problemas com o uso de substâncias. Ok, quero agradecer, demais a presença de vocês, essa entrevista aí brilhante. Muito obrigado, voltem sempre, tá bom? Muito obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica ou sugestão para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.